Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, tudo bem? No podcast de hoje nós vamos falar por que a guerra China e Estados Unidos interfere tanto no mundo. A matéria do Estadão desta segunda-feira mostrou Donald Trump aí reafirmando que o acordo comercial preliminar que Estados Unidos tinha com a China permanece em vigor. E com essa declaração, as bolsas da Ásia fecharam em uma alta generalizada na última terça-feira. Mas por que será que esse conflito entre os dois, sem armas, apenas em discussões políticas e econômicas, afeta tanto o mundo? Vamos olhar para os dois países para a gente entender um pouquinho isso. A China é o país mais populoso do mundo, com quase 1/4 da população da Terra, é também a segunda maior economia do mundo, perdendo somente para o próprio Estados Unidos. Inclusive, estudos apontam que até 2030 vai ser o maior país do mundo em economia. Atualmente, a China tem investimentos diretos em mais de 180 países, até mesmo em regiões que já são desenvolvidas, como a Europa e o próprio Estados Unidos. É também um desenvolvedor de tecnologias, liderando a corrida global do 5G, de energias sustentáveis, de infraestrutura, logística. É o principal parceiro comercial de boa parte do mundo, inclusive aqui do nosso Brasil, tendo um movimento comercial maior do que a Europa inteira, maior que o Mercosul, maior que os Estados Unidos. É uma população que se enriqueceu nos últimos anos de maneira bastante grande e agora é um motor aí também no turismo global, já que você tem colônias chinesas espalhadas no mundo inteiro e gente da China estudando nas universidades do mundo inteiro. Olhando pela ótica dos Estados Unidos, a maior potência do mundo aí desde o século XIX, ela é também o país que mais domina em todos os aspectos a questão de idioma, que é o idioma padrão o inglês, e a moeda global, que é sempre parametrizada pelo dólar. É disparado o país com o maior mercado de investimentos em ações, é um player global com acordos comerciais espalhados no mundo inteiro, que une além do comércio de mercadorias, o comércio de intangíveis, principalmente a parte de transferência de tecnologia, royalties, direitos autorais. É um influenciador político a nível global, tendo liderado ações militares em diversos países, assim como lidera movimentos capitalistas no globo terrestre inteiro. É sempre uma figura importante no movimento dos investimentos externos, dos acordos econômicos, está conectado com 99% dos países do globo, exceção apenas fica aí por conta de Coreia do Norte e Venezuela, por exemplo, mas mesmo assim existe uma relação comercial indireta entre esses países. O que faz com que o mundo sofra com o conflito das duas maiores potências do mundo é exatamente o fato comum entre os dois, a participação que ambos têm na economia global. Quando os países entram em conflito, a insegurança por um agravamento no âmbito militar eleva o risco, fazendo com que os investimentos migrem para mercados mais seguros. Quando o dinheiro sai de países considerados de risco, automaticamente migram para a maioria de países considerados de alto risco, só que esses países são a minoria no globo. Além disso, o agravamento do conflito impede o aumento e a concretização de acordos comerciais e de investimentos das duas nações com os seus aliados, reduzindo o crescimento das economias que dependem desses dois países. Fora isso, o comércio entre os dois, apenas entre os dois, é de US$ 1 trilhão por ano e movimenta outras economias a partir disso de modo indireto, já que para um produto ser trocado entre Estados Unidos e China, muitas vezes ele depende de partes e insumos de outros países, e uma redução nesse mercado provoca um efeito cascata. Fosse isso suficiente, ambas as economias têm relação direta com seus países vizinhos, gerando dependência. Hoje, uma queda na economia americana afetaria diretamente, por exemplo, o NAFTA, a América Latina inteira, diversos países da Europa, isso só para dar alguns exemplos. A China, por exemplo, afetaria todo o Sudeste Asiático, a própria América, a Europa, o Oriente Médio, boa parte da África, enfim, viriam esses países aí a economia, cada um aí deles se reduzir. É o que está ocorrendo agora, por exemplo, com a pandemia, ambas as economias reduzirão seu tamanho ou deixarão de crescer como se esperava. E o mundo acompanhará esse movimento da mesma forma, até com efeitos maiores. A conexão dos países com o mundo é de vital importância, mais do que nunca nesse momento, para trazer de volta o crescimento da economia mundial. Se os dois países crescem, o mundo também cresce. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.